Bom dia a todos. Queria agradecer a organização do evento pelo convite. Um grande prazer estar aqui. Espero que seja o primeiro de muitos encontros e desejo boa sorte à Universidade Mogi das Cruzes nessa empreitada tão importante que é discutir a comunicação regional. Eu estou aqui representando o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, o PROJOC, que é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1996, portanto, há cerca de 18, 19 anos, pelo jornalista Alberto Dines, em parceria com o professor Carlos Vogt. Na época, eles estavam criando o LabJOR, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, na Unicamp, com o objetivo de também dar início ao projeto Observatório da Imprensa, que acredito que alguns de vocês conheçem. O Observatório da Imprensa é um programa que se propõe a fazer a crítica da mídia, a crítica da imprensa, através de um programa de TV semanal, apresentado atualmente pela TV Brasil, já foi apresentado pela TV Cultura de São Paulo, veiculado às terças-feiras, tarde da noite, e também um portal onde se publicam textos, análises, resenhas, artigos e debates em geral sobre os rumos da imprensa no Brasil, sempre procurando fazer uma mediação crítica, que é o próprio espírito do jornalismo. O Observatório da Imprensa também é veiculado no rádio e, desde então, o PROJOC assumiu uma feição que vai bastante além do programa Observatório da Imprensa, que não obstante continua como o carro-chefe do Instituto. O PROJOC ele vem também atuando em parceria com algumas entidades como o SESI, na produção de programas de TV com biografia de cientistas brasileiros. Isso é veiculado, por exemplo, no canal Futura. O PROJOC também realiza uma série de cursos, eventos, palestras, workshops de treinamento profissional, sempre com o objetivo de qualificar o jornalismo brasileiro. No ano passado e nesse ano, 2014 e 2015, o PROJOC está envolvido em parceria com o Google na organização de uma série de workshops, eventos e visitas técnicas a jornais regionais com o objetivo de capacitar e aprimorar processos e produtos da imprensa regional. No ano passado foi realizada uma série de visitas a jornais selecionados para oferecer gratuitamente um aporte de conhecimento para que esses jornais pudessem organizar a sua transição para as mídias digitais. Jornais do interior de São Paulo, do interior do Mato Grosso, do interior do Rio de Janeiro, principalmente, mas também nos nossos eventos mais amplos nós recebemos dezenas de outros jornais de todo o Brasil, Distrito Federal, Paraná, entre outros lugares, que procuram algum tipo de orientação. Nessas andanças nós descobrimos que o cenário de negócios da imprensa regional é bastante diverso, o que nos impede de falar sobre um modelo de negócio para o jornalismo regional. A palavra modelo pressupõe padrões que sejam replicáveis, e o que nós estamos descobrindo é que não há e talvez nem possa haver um modelo replicável de negócios para a imprensa regional. Isso depende muito de cada praça, de cada veículo, da capacidade de cada veículo de ir além do próprio jornalismo. Nós estamos num momento em que as empresas de jornalismo se reinventam, já não podem mais ser chamadas apenas de jornais. Muitas vezes o jornal continua como o veículo carro-chefe da empresa, mas essa empresa, para se tornar próspera, ou pelo menos sustentável, eu não gosto muito da palavra sustentável, porque pressupõe que a gente trabalha só para se manter vivo e sobreviver, Eu acho que a gente trabalha para prosperar, e eu acho que a gente não pode ter vergonha de ter ambições nos negócios da comunicação. Então eu acredito que as empresas de jornalismo, para prosperar, muitas vezes elas vão ter que ir além do jornalismo, desenvolver produtos, estratégias de comunicação que envolvam múltiplas plataformas e também múltiplas fontes de receita. Jornais, em geral, se acostumaram a ter como fontes de receita a venda de publicidade, em alguns casos a venda de assinatura e a venda avulsa de exemplares. Esse modelo de negócio já não é mais sustentável sequer, quanto mais próspero. É preciso diversificar, é preciso se compreender não mais como um jornal, e sim como uma empresa de informação, serviços e, por que não, entretenimento também, fazendo com que novas fontes de receita possam ser geradas. Por exemplo,
Nós discutimos muito em âmbito local a desconexão dos veículos com o mercado local. Muitas vezes os veículos procuram captar recursos através de sucursais comerciais instaladas na capital, tentando captar a publicidade da Casas Bahia, captar a publicidade, enfim, dos grandes players do mercado anunciante. Isso é importante, isso é uma parte da receita bastante significativa, mas se o jornal não for relevante, não só para o leitor local, mas também para o anunciante local, ele vai perder o seu maior valor, o lastro da sua credibilidade, que é justamente a capacidade de compreender, interpretar e fazer a mediação crítica dos acontecimentos e também dos negócios locais. Os classificados sempre foram também uma importante fonte de receita nesse campo profissional. Os classificados estão se reinventando. Muitas vezes nós entendemos os classificados como aquele conjunto de anúncios, publicados de forma estática no caderno ou em umas páginas da edição impressa, que nós consultamos e ali circulamos aquele imóvel, aquele veículo que buscamos comprar, alugar ou vender. Porém, as novas plataformas tornaram muito mais inteligente e também muito mais eficaz a busca por esses pequenos anúncios. E são poucos os jornais que conseguiram ainda hoje desenvolver uma transposição da sua estratégia de negócios de classificados para o ambiente digital. Um espaço que está sendo ocupado por outras empresas, muitas vezes alheias ao campo jornalístico, e que estão drenando recursos dos jornais regionais ao promover formas de anúncios classificados muito mais eficazes em nível local. Outra fonte que os jornais precisam compreender é a capacidade de intermediar pequenas vendas, pequenos negócios no âmbito local. Por exemplo, não basta você publicar a programação de cinema, é preciso que você tente, por exemplo, você participe da venda dos tickets, dos ingressos do cinema local. Você pode desenvolver estratégias de e-commerce, de alguma forma fazendo uma pré-venda, uma encomenda para o pequeno comércio local, que muitas vezes não está na Amazon, não está nos grandes players de comércio eletrônico, mas tem ambição de operar online. E o jornal pode ser, sim, um aliado desse pequeno comércio local na venda de produtos e na intermediação de serviços. Com isso, o jornal não vai estar simplesmente gerando receita, o jornal vai estar sendo relevante. Vai estar sendo relevante em âmbito local porque ele dispõe de um patrimônio inegável que é a sua credibilidade. Se ele faz bom jornalismo, ele tem essa credibilidade. Se ele não faz bom jornalismo, ele não merece sobreviver, e aí esse jornal vai naturalmente ser expelido do mercado, não porque não sabe fazer negócio, mas porque não desenvolve um produto que seja relevante para os leitores e, consequentemente, não vai ter credibilidade. Eu queria também convidar, acredito que tem alunos de jornalismo na plateia, e vocês devem ter escutado bastante a frase da professora de que o mercado está em crise, o mercado está saturado, o mercado tem desafios. Na verdade, depende do olhar que você coloca sobre esse mercado. Ao mesmo tempo que alguns colegas falam que o mercado está saturado, eu também percebo carência no mercado. Carência de bons profissionais, e bons não no sentido daquele cara excelente, intelectual, mas carência no sentido de um profissional que saiba olhar a comunicação mirando o futuro e não mirando o passado. Nós muitas vezes formamos em faculdades de jornalismo, e eu sou professor de jornalismo, apesar de estar aqui a convite representando o PROJOR, sou professor de jornalismo já há pelo menos 15 anos, atualmente coordeno o curso de jornalismo da Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Bauru. O professor Juarez Xavier, meu chefe de departamento, estará aqui na próxima mesa, no próximo painel. Eu vou deixar para que ele represente a Unesp muito melhor do que eu. Mas também, como professor de jornalismo, eu posso dizer que nós estamos mal acostumados em formar repórteres na faculdade. Está saturado o mercado para repórteres. Eu já fui gerente, diretor de jornal, já fui acionista de jornal, e a minha gaveta estava cheia, uns 300 currículos de repórter. E eu desesperado para contratar um analista de mídia digital que falasse a linguagem do jornalismo. Eu não queria contratar um cara de design, não queria contratar um cara de programação computacional, não queria contratar um publicitário, e sim um jornalista que tivesse um olhar para além da reportagem, que soubesse olhar a empresa de comunicação dessa forma mais abrangente, dessa forma mais estratégica, que tivesse a dimensão dos negócios da empresa incorporado na sua formação profissional. E muitas vezes nós sonegamos esse tipo de formação aos nossos alunos, formamos repórteres e colocamos essa nova geração num segmento de mercado, esse sim, saturado. Nós estamos acostumados a ver profissionais formados em direito, em administração, em economia, serem nossos diretores nas empresas de comunicação. Nós pouco formamos jornalistas com capacidade para assumir os cargos de gestão das empresas de comunicação. É preciso incorporar essa dimensão na nossa profissão, na nossa formação, se quisermos
ocupar espaços ainda não saturados desse mercado. Queria também dizer que dentro desse processo de reinvenção da profissão, nós não carecemos de referências. Eu tenho lido, visto, ouvido muita coisa muito boa e inteligente sendo publicada, discutida, debatida, e por isso louvo mais uma vez a iniciativa da Universidade de organizar esse painel. De iniciativas como essas que nascem os anais, os relatórios, os livros, os ensaios, os reports, como os americanos dizem, e é nesse âmbito que nós devemos buscar as melhores fontes para pensar o momento que a profissão vive. Não dá tempo de publicar livros sobre o assunto. Um livro demora um ano para ser editado, revisado, traduzido, ir para o prelo, distribuído, e a nossa profissão vive um momento tão dinâmico que as coisas mudam muito mais rápido do que a nossa capacidade de sedimentar conhecimento. Então é justamente do diálogo, da interlocução, de debates espontâneos como esse que nascem as luzes, e vocês devem ficar atentos a isso. Universidades europeias, norte-americanas e brasileiras, inclusive, estão produzindo esse tipo de massa crítica, e eu os convido a se manterem atentos nesse sentido. Queria dizer também que muitas vezes você vai ocupar um espaço de mercado não necessariamente como empregado de uma empresa de comunicação. O novo ecossistema da economia criativa digital, e chegou aqui o meu colega professor Juarez, que é um especialista no assunto. Bom dia, Juarez. O novo ecossistema da comunicação permite novos arranjos produtivos muito mais interessantes do que aqueles que nós vivemos nas décadas de 70, 80 e até meados dos anos 90, onde talvez a nossa única opção profissional fosse entregar um currículo numa grande redação e se manter como assalariado por 20, 30, 40 anos, com uma perspectiva de se aposentar praticamente com o mesmo valor de salário que nós ingressamos na profissão. Então eu convido-os a olharem a economia criativa como uma oportunidade de novos negócios, não para os barões da comunicação, mas novos negócios para gente que nem a gente, que é capaz de comprar um computador, uma câmera digital, se juntar com um amigo designer, se juntar com um amigo publicitário e desenvolver um pequeno empreendimento de comunicação, não necessariamente uma pequena empresa. O enquadramento de pessoa jurídica empresarial é apenas um dos tantos arranjos possíveis nessa nova economia. Então eu os convido a olhar o empreendedorismo e esses novos arranjos produtivos com o olhar de quem busca oportunidades e que podem ser bastante vantajosas, não só para vocês individualmente, na sua busca pela inserção profissional, mas também para o próprio mercado. O mercado precisa de oxigenação. Muitas vezes as empresas estabelecidas, elas não são o melhor centro para a produção de inovação. Elas têm dificuldade em ser originais, elas estão acostumadas a manter processos já bastante caducos dentro dessa nossa economia. É muito fácil perceber quando nós olhamos para a emergência de startups, e basta olhar a lista das empresas mais lucrativas dos últimos 10 anos, e vocês vão ver que elas foram criadas nos últimos 10 anos. Então, ou seja, a economia mudou e com ela deve mudar também a nossa formação e o nosso olhar sobre os negócios da comunicação. Então eu acredito que as grandes empresas, mesmo as empresas estabelecidas, estão atentas e elas estão hoje mais interessadas em olhar para as suas pequenas congêneres inovadoras do que propriamente ficar recebendo currículo, que na verdade é tudo muito igual. Você pega um currículo de todos nós, o cara vai ter uma formação em jornalismo, um inglês intermediário, 1 ou 2 cursos de complementação profissional, uma ou outra vivência de redação, e nós somos tudo 6 e meia dúzia. A gente tem que se diferenciar justamente trazendo essa oxigenação da inovação para a nossa formação. A universidade também não deve carregar nos ombros sozinha essa missão de formar profissionais para o novo mercado. A internet está aí mostrando N oportunidades de formação à distância, cursos especiais, complementação. Você consegue fazer um Skype com um colega que está na China, você consegue fazer um Hangout com um colega que está na Califórnia, você consegue fazer uma troca de mensagens ao vivo, por voz, um colega que está em Moçambique, e é dessas interações que nascem a inovação. Então eu os convido para buscar um olhar para além dos bancos da universidade, como o próprio painel diz, e eu os convido também a olhar para o mundo do empreendedorismo como um celeiro de oportunidades. Eu queria finalizar a minha fala, acredito que a gente vai ter a oportunidade de debater um pouco logo mais, dizendo que neste ano de 2015 o Projor está organizando uma série de workshops para jornais regionais, buscando treiná-los em novas estratégias de comunicação digital, como usar vídeo na internet, como usar redes e mídias sociais,
como monetizar esses espaços, como produzir conteúdo de forma relevante dentro desse novo ecossistema e também como organizar os seus processos internos de reportagem, produção, redação e edição. Esses eventos eles vão ser lançados no dia 16 de maio. Eu os convido a colocar na agenda num seminário a ser realizado na sede do Google em São Paulo. Para quem não conhece, um espaço fantástico, muito convidativo, muito agradável, em que pese o Google ser um blockbuster, né, da mídia digital, o Google tem nos apoiado com recursos logísticos de reconhecimento para levar esse tipo de conhecimento para os jornais. Então, dia 16 de maio, um sábado, dia todo, na sede do Google, na Faria Lima, em São Paulo, o segundo workshop de inovação digital Google Projor. Todos estão convidados e, através da organização do evento, da coordenação do curso, nós encaminharemos as informações detalhadas. Eu agradeço mais uma vez e passo a palavra. Obrigado.